Mesmo após diversas denúncias feitas pelo SBT Rio, os negócios envolvendo a Câmara Municipal de Mesquita seguem sendo feitos às escondidas, sem qualquer transparência. Nem a população e nem parte dos vereadores tomam conhecimento de como o dinheiro público é gasto. Nos últimos dias de 2017, já com a Câmara em recesso, foram efetuados pagamentos à vista de mais de R$100 mil a duas empreiteiras. Segundo fontes ouvidas pelo SBT Rio, o dinheiro seria para obras no estacionamento da Câmara, que funciona numa parte do Tênis Clube de Mesquita. O detalhe é que não existe qualquer estudo nesse sentido, nem licença de obras e muito menos uma consulta sobre a necessidade desse gasto. Nossa reportagem tenta entrar no local, que é considerado a casa do povo, mas é surpreendida com esta cena. Mesquita é um município relativamente pequeno e à medida que a nossa equipe de reportagem chegou aqui mais uma vez para gravar as denúncias contra a Câmara de Vereadores, nosso carro de reportagem chamou muita atenção. Isso teria provocado uma comunicação rápida entre algumas pessoas. Tanto que agora há pouco nós acabamos de receber uma informação de que provavelmente o presidente da Câmara, Marcelo Biriba, teria mandado os seus funcionários fecharem a porta, o portão da Câmara de Vereadores concorrentes. Só que esse sugestivo recado de que não poderíamos novamente entrar aqui na Câmara de Vereadores, aliás, uma situação que consideramos até intimidatória, foi desfeito esse recado pelos vereadores Gelson Henrique, vereador Marcel e também o vereador Nininho, que são oposição ao presidente da casa, Marcelo Biriba. Vereador Gelson, podemos entrar sem problemas? Com certeza, claro. A casa está aberta, vereador Marcel? Aberta para toda a imprensa e exclusivamente para o SBT. Com transparência, Nininho? Com transparência, inclusive para a população que merece todo respeito. Então vamos lá. Fomos ao local onde a suposta obra estaria sendo feita. Às 10 horas da manhã da última segunda-feira, não encontramos funcionários trabalhando. Apenas uma parte do terreno próximo ao muro tinha recebido uma camada de concreto. Não encontramos placa informando se a obra era do clube ou da Câmara e nem quem era o engenheiro responsável. É uma obra surpresa. Nós estamos em recesso, mas às vezes a gente tem que comparecer ao gabinete para determinadas demandas dentro do gabinete e nos deparamos com essa obra, né? A gente não tem ciência, não fomos comunicados, me parece que é um estacionamento, entendeu? Então assim, não tenho conhecimento de quem é a empresa, não tenho conhecimento se é necessário fazer essa obra de imediato, entendeu? Mas hoje a gente surpreende em ver essa obra estar aí. Hoje parece que não tem nenhum funcionários que estão aí, né? Toda essa demanda é direcionada e gerenciada pelo presidente da casa. Então eu não sei qual a empresa, não sei qual o valor, não sei nem qual a finalidade real da obra, que parece que seria um estacionamento, mas não foi passado nada oficialmente e nem cordialmente. Então a gente não tem acesso a nada disso. Vereador, como é que o dinheiro público é tratado aqui dentro dessa casa? O dinheiro público, eu não posso também precisar, né, como é tratado com certeza, por não ter acesso a nada. Nunca vi um documento, não sei quanto paga a uma empresa ou a um fornecedor. A maior parte do dinheiro pago em dezembro foi para a empresa EJC Construções, com sede em Mangaratiba. Ela levou pouco mais de R$75 mil e não se vê ninguém com o uniforme da empresa trabalhando na Câmara. Um dos donos da empreiteira é Edgar José da Costa Abade, condenado por formação de quadrilha, num esquema de fraudes junto com mais de 20 pessoas. O bando foi acusado de desviar cerca de R$10 milhões dos cofres públicos de Mangaratiba, através de licitações fraudulentas. O esquema era encabeçado pelo ex-prefeito de Mangaratiba, Evandro Capixaba, condenado a 52 anos de prisão
e tinha colaboração do dono do jornal O Povo, Alberto Hamed, condenado a 17 anos de prisão. O jornal era responsável por publicar falsas edições de editais de licitação para favorecer determinadas empresas. Agora, a mesma EJC foi escolhida a dedo pelo presidente da Câmara de Mesquita, Marcelo Biriba, para fazer uma obra que ainda não existe e ninguém ouvido pelo SBT tomou conhecimento. Outra empresa escolhida para tal obra da Câmara é a BSV Rio Empreiteira, que funciona neste sobrado, no bairro de Jacutinga, em Mesquita. Na vizinhança, as pessoas ficaram surpresas ao saber que ali era uma empreiteira. Funciona uma empreiteira aqui? Não funciona nada não. Eu saiba, o rapaz aí, ele trabalha com blindex. Isso aqui não é uma empreiteira? Não é empreiteira de nada não. O rapaz trabalha com blindex. Não é uma construtora? Nada, não é nada. A pessoa que trabalha aqui trabalha com? Com blindex. Com blindex, com vidros? Vidros. Um dos donos aparece e explica que a empresa, apesar de trabalhar com vidros, também tem registro para fazer obras de engenharia, apesar de não constar alvará de funcionamento na Prefeitura de Mesquita. Sidney, você está prestando serviço para a Câmara de Mesquita? Sim, estou prestando sim. Que tipo de serviço? Na construção de um estacionamento lá. Quanto você está ganhando por isso? Nos valores agora não tento precisar os valores, né? Caso questão de documentação para mim não entrar em contradição com você em termos de valores. Mas você não sabe quanto você está ganhando? Sim, tem uma margem de lucro, né? Mas o valor exato eu não posso te precisar agora. E fui participar lá dessa licitação, foi uma participação de uma licitação, da onde ocorreu uma licitação totalmente lícita, no meu ponto de vista. Tem ata, tem tudo que você... Nota fiscal de qualquer valor que foi pago, foi emitido. Você tem essa documentação? Agora, em mãos, não. O SBT Rio pediu à Câmara a suposta ata dessa licitação, mas nada foi fornecido e ninguém deu qualquer explicação. O processo de licitação também deveria ter sido publicado no site de transparência da Câmara, que continua sendo apenas uma peça de ficção. Não achamos nem no jornal que publica os atos oficiais da Câmara. A única coisa que encontramos foram as 3 notas fiscais emitidas pela BSV Rio Empreiteira em dezembro. Uma de R$ 28.937, referente às escavações e terraplanagem. E outras 2 notas emitidas com o mesmo valor, R$ 16.144. O detalhe é que a Câmara já pagou adiantado até para o material de acabamento, contrariando um princípio básico da gestão pública, de pagar de acordo com as etapas concluídas da obra. Biriba e outros vereadores ligados a ele já são investigados pela Delegacia Fazendária por supostas irregularidades envolvendo empresas que prestam serviço para a Câmara. 2 delas funcionam em endereços inexistentes, como mostrou a série de reportagens do SBT Rio. Nas ruas de Mesquita, a população aprova a investigação feita pela emissora e pede para que as autoridades façam uma devassa completa em todos os atos da Câmara, assim como foi feito com outro famoso personagem da política do Estado. O que você está achando da série de reportagens do SBT? Maravilhosa, pois isso aí está esclarecendo bem a população, isso é muito importante, a gente tomar conhecimento do que está acontecendo na cidade e partir para cima deles, é o que importa. A população já está sofrendo muito. Se eles não têm nada a ver, eles têm que provar que não tem. Mas contra fato não há argumento, né? Isso aí a gente está vendo e não tem por onde correr. O Rio enviou ontem à tarde para a assessoria de imprensa da Câmara de Mesquita todos os questionamentos referentes à obra, mas até agora nenhuma pergunta foi respondida. Nós também tentamos entrar em contato com a dona da com o dono da EJC Construções, mas ele não foi localizado. Doutor Wilson, a pergunta que eu te faço é a seguinte: são nessas pequenas obras, o senhor que é especialista aí nessa história de lavagem de dinheiro, conhece muito bem os trâmites, os artifícios que eles usam para isso, são nessas pequenas obras que muitas vezes conseguem se esconder e desviar tanto dinheiro público, né?
Isabelle, não são só nas pequenas obras, não. Eu falo nessas pequenas cidades. Construção de estacionamento. O problema, ele é genérico, né? As obras públicas são um grande escoadouro de dinheiro público de forma ilícita, né? Existe na lei de licitações um dispositivo que permite que se faça uma obra com a contratação de um seguro garantia. Se as obras forem feitas com seguro-garantia, que é uma modalidade muito usada em outros países, as seguradoras vão fiscalizar a obra milimetricamente e não haverá hipótese alguma de superfaturamento, porque caso aquele orçamento daquela obra tenha algum problema, como, por exemplo, a rodovia Tim Maia que caiu, se ali tivesse um seguro-garantia... Exatamente. Aquela ciclovia que caiu, que tiver o seguro garantia, a seguradora tem que pagar para reconstruir aquela obra. Então, a seguradora vai fazer um pente fino em tudo aquilo que estiver fazendo. Então, isso você pode usar nas obras pequenas, nas obras médias, nas obras grandes, né, para que se evite que essas obras sejam feitas e superfaturadas, sem controle, sem absolutamente nada. Mas eu volto a falar, eu recebi aqui dos auditores, né, uma informação de que desde 2009 a PEC 45, que cria o cargo de auditor independente nas prefeituras e nas câmaras de vereadores, aguarda aprovação no Congresso Nacional, desde 2009. Desde 2009 que já poderia, a gente não está vendo muita... Eita, nós, isso é Brasil, né, doutor? Eu vou te contar. Os órgãos de controle precisam estar funcionando para que as pessoas não fiquem tentadas a fazer esse tipo de coisa que nós estamos assistindo aí. A gente precisa urgente, a PEC está lá desde 2009. Beleza, hein? Olha só...